Agora sim. Uma boa noite para todos os nossos queridos irmãos. O áudio... Eu acho que o áudio não está saindo. Só o seu vídeo que está com defeito. Teste som. 1, 2. Teste som. Som 1, 2. Som, testando. Agora sim. Uma boa noite, nossos queridos irmãos. Nós estamos começando mais um culto de quarta-feira. Você que normalmente está acostumado a ver o pastor Wagner aqui, hoje sou eu que estou à frente, comandando esses nossos momentos de adoração, de reflexão, para que nós possamos juntos adorar o nome de Deus e ter um encontro com Ele especial no meio da semana. Acho que você percebeu aqui no começo, é uma modalidade nova, a gente estava testando aqui algumas funcionalidades, mas parece que está tudo funcionando, então vai dar tudo certo, graças a Deus. É muito bom que você está conosco, Deus está feliz com a sua presença, e eu gostaria de começar, antes da gente começar os nossos momentos de louvores, que você possa fechar os seus olhos para fazermos uma oração inicial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em irmãos, mesmo que virtualmente, para adorar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, ó grandioso Deus, porque no meio da semana que o Senhor tem nos protegido, tem cuidado de nós, nós estamos reunidos para que possamos exaltar o teu nome e aprender mais sobre as tuas maravilhas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aceite esse culto de adoração que fazemos no Teu nome, para que possamos, Pai, estar mais perto de Ti e que possamos estar cada dia mais preparados para a Tua volta. Abençoe essa noite para que tenhamos momentos especiais na companhia dos Teus anjos. Abençoa a mensagem que será trazida pelo pastor Júlio, que o Senhor use ele para que possamos sair desse encontro renovados e com mais esperança e com mais propósito em servir as Tuas vontades e cumprir a Tua obra. Nos abençoe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar nesse momento cantando o hino número 477. Vai aparecer a letra aí para você, no hino Canção da Vida. Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que
Esse foi o hino Canção da Vida. Eu gostaria de convidar você a cantar um outro hino que particularmente eu gosto muito e que é um hino que nos fala sobre a importância da proximidade que nós temos com Jesus, como nós nos transformamos quando chegamos perto dele. É o hino Eu o Achei, hino de número 476. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu bem. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Esse é um momento especial em que nós vamos colocar a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, tudo que nós temos no nosso coração, nós vamos elevar a Deus. Deixa eu só aumentar o som do nosso microfone, que ficou baixo. Vamos elevar ao nosso Deus os nossos desejos, aquilo que está no nosso coração. Antes, eu gostaria de ler um texto que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O verso diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós acreditamos que nosso Deus é grandioso, é poderoso, Ele nos ouve,
Ele se interessa por nós e Ele quer ouvir as nossas preces, Ele quer ouvir o que está no nosso coração, o que muitas vezes nos incomoda, o que muitas vezes nos tira a paz. Ele também quer saber das nossas alegrias, Ele quer saber das coisas boas que aconteceram no nosso dia. Então, é muito importante que nós elevemos a Deus nas nossas preces os nossos desejos, nossas ansiedades, o pedido de perdão, porque, como lemos no verso bíblico de agora, se nós confessarmos e pedirmos perdão, nós sabemos que Deus irá nos perdoar. Então, esse é um momento muito especial. Eu gostaria de citar aqui alguns pedidos que eu estou vendo, visualizando aqui no nosso chat. Temos o pedido da Wanda Lino, pedindo oração pela sua família, pelo sobrinho, pelo Gustavo, pelo Kleber. Temos pedido também, deixa eu ver quem mais mandou pedido, Marcelo Oliveira mandou pedido de oração pela família dele, oração pela família do Marcelo e da Odete. Temos mais pedidos? Por enquanto não tem. Se você tem pedido, vai deixando seus pedidos no chat, que nós estaremos orando nesse momento. E, como eu disse, é importante que nós coloquemos a Deus os nossos pedidos. Se você não quiser tornar público, não tem problema. Você também pode deixar no seu coração. E nós sabemos que o nosso Deus, que é fiel e justo e compassivo, irá atender, segundo a sua vontade, cada um dos pedidos que foram colocados, tanto aqui no chat quanto no seu coração. Oração intercessória por você, pela sua família. Chegou mais um pedido aqui da irmã Rita Campanholo, pedindo pela vida espiritual dela e da família e pela saúde do pai dela. Estaremos também orando em favor disso. Então eu vou te convidar nesse momento para que você, aí onde você está, na sua casa, de frente com a sua televisão, talvez assistindo no seu celular, no seu quarto, que você feche seus olhos, assim como você está, para que nós possamos elevar a Deus essa prece e colocar nas mãos deles os pedidos e os agradecimentos que nós temos. Fechemos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, porque, como já disse no começo, temos a oportunidade de estarmos aos pés do Rei. Sabemos que Tu és o Deus grandioso, Deus dos exércitos, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Criador, o Deus grandioso, Pai. Isso nos dá uma tranquilidade, isso nos dá uma alegria tão grande de sabermos que somos filhos do Deus que tudo fez. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nós mostramos ansiedade, nós mostramos medo, nós temos medo das coisas que a vida nos traz, mas quando estamos em contato contigo, Pai, quando estamos em oração e nós lembramos quem é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, a quem nós servimos, nós podemos deixar todos os medos e ansiedades do lado, porque nós sabemos, nesse momento, nós temos a plena consciência de que o Senhor, que é o Deus poderoso, está do nosso lado e está trabalhando por nós. Para a tua honra e tua glória, nós sabemos que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Nós sabemos que o Senhor, com tua infinita misericórdia, infinita bondade, perdoa os nossos pecados. E isso também, Senhor, nos tranquiliza e sabemos que, pobres, miseráveis e pecadores, trapos de imundície como somos, nós temos oportunidade, através do sacrifício de Jesus, de nos colocar no teu santo trono de graça e receber de ti perdão. Nós recebemos de ti também toda a bondade, toda a misericórdia que emana de ti. E eu te agradeço, Senhor, porque nesse momento eu quero humildemente colocar em tuas mãos os pedidos de oração que nós temos. Eu li aqui alguns pedidos no chat, nós temos também muitos pedidos que estão no coração de cada um de nós. E eu te peço, Pai, que o Senhor realize a cada um segundo o teu perfeito entendimento e a tua bondosa vontade. Nós sabemos, Pai, que sendo falhos, o Senhor olha para os nossos pedidos, que às vezes são pedidos falhos também, e o Senhor muitas vezes responde, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que é melhor para a nossa vida. Então eu te peço, Pai, colocando todos os pedidos que foram feitos nas tuas mãos, que possamos descansar, porque sabemos que tudo que nós necessitamos, tudo que precisamos, tudo que desejamos está agora nas mãos do Rei do Universo. Pelos méritos de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos transbordar com a tua paz e com a tua bondade. Que saiamos, Pai, desta oração
com a certeza de que teremos a solução que precisamos segundo a tua vontade. Coloco cada pessoa que está participando desse culto nas tuas mãos. Coloco mais uma vez o pastor Júlio, Pai, em tuas mãos, para que ele possa trazer a mensagem que virá falar aos nossos corações, que nós possamos ser transformados pelo que ouvimos nessa noite. Que o Senhor, e com a tua infinita graça e com teus anjos, cubra a cada um dos nossos irmãos participantes, também suas famílias, seus amigos, que o Senhor esteja ao lado de cada um, dando na tua presença a graça e a paz que cada um de nós precisa. Nos abençoa, Senhor, nessa noite e nos renova para recebermos o teu reino. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos mais gente se conectando agora, que bom que você está chegando, que bom que você está conosco. E nesse momento nós temos uma mensagem especial trazida pelo pastor Júlio. O pastor Júlio, se você se lembra dele, ele fez o estágio dele na época do pastor Manuel Borges, se eu não me engano. Ele já esteve conosco na nossa igreja central e hoje ele é pastor assistente do Centro de Pesquisas Ellen White e do Centro Nacional da Memória Adventista, do NASP de Engenheiro Coelho. Ele bondosamente aceitou o nosso convite para trazer essa mensagem especial de hoje à noite, e eu gostaria então de cumprimentá-lo e de dar a palavra para ele, para que ele possa agraciar os irmãos com a palavra de Deus. Boa noite, pastor Júlio. Boa noite, Lucas. É um prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouco do Evangelho de Cristo. Muito obrigado, pastor, pelo convite bondoso que o senhor aceitou. E eu gostaria de pedir para o senhor que, assim eu falei breves palavras do senhor, que o senhor relembrasse os irmãos da época que o senhor esteve aqui, qual ano foi ao certo, que eu não me lembro, e que o senhor traga para nós nesse momento a mensagem de Deus que ele colocou no seu coração. Amém, agradeço o convite. Eu vou pedir para o Lucas apenas, se o áudio não sair ou se a imagem sumir, você me interrompa, tá bom? Me avise. Mas eu estive com vocês no ano de 2015, quando no 4º ano de teologia eu estudei ali em Engenheiro Coelho e fiz o estágio do 4º ano, o estágio de ancianato, na Igreja Central de Limeira. O meu filho Josué, à altura com menos de um ano, foi ali apresentado também pelo pastor Manuel Borges, e ficamos ali todo o ano de 2015, visitamos muitos irmãos, almoçamos na casa de vários irmãos, conversamos com vários nos sábados à tarde, estivemos juntos e foi um grande privilégio. Depois eu já tive a oportunidade de pregar na igreja, que agora eu soube que foi inaugurada, e é sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Para compartilhar a palavra de Deus. Eu, por uma questão de facilidade aqui, eu fechei o YouTube, então, todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus abençoe você, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E, Lucas, só me dá um feedback se o áudio está chegando bem, se o vídeo chega. Correto, Júlio. Tudo muito bom aqui. Perfeito sinal. Então, nesse momento, eu quero convidar você que está nos ouvindo, membro da Central de Limeira ou de outro local, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, para que nós façamos uma oração e venhamos, então, a abrir a palavra de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. E agradeço também, Senhor, agradecemos porque o Senhor morreu e ressuscitou em nosso lugar. Pedimos que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos os membros ouvintes nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Apenas relembrando, como o Lucas comentou, hoje a gente tem o privilégio de estar ali servindo no Centro White Brasil, que fica no NASP Engenheiro Coelho. Eu trabalho como assistente do pastor Renato Stenson, já há 3 anos completos, e abri a palavra
de Deus com você essa noite é um privilégio. Nesse momento, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, aliás, de Mateus, perdão, irmãos, de Marcos. Bateu um vento aqui, a minha Bíblia, as páginas voaram. Marcos é o texto que Deus preparou para nós estudarmos juntos essa noite. Eu quero que você, então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos estudar uma seção, uma pequena narrativa que se encontra no Evangelho de Marcos, entre os versos 35 e 41 do capítulo 4. Enquanto você abre sua Bíblia em Marcos 4, 31, eu queria dar alguns detalhes, trazer algumas curiosidades para você. O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto de todos os evangelhos, ele tem apenas 16 capítulos. Ele é o segundo evangelho na ordem dos evangelhos na Bíblia. E esse evangelho, muito possivelmente, foi escrito na cidade de Roma, entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. E esse evangelho tem algumas peculiaridades. Você sabe que os evangelhos, eles são a visão de cada um dos evangelistas da pessoa de Jesus Cristo. Então, Mateus aponta Jesus Cristo de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra e João de outra. E Marcos, ele é o mais curto dos evangelhos, como eu já comentei com vocês. Foi escrito muito possivelmente por João Marcos. Você se lembra dele? Ele era primo de Barnabé, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo, porém abandonou Paulo e Barnabé no meio do caminho. Por isso que Paulo se recusou a levá-lo numa segunda viagem. Mas 12 anos depois, João Marcos é reintegrado ao grupo de evangelistas de Paulo, a ponto de Paulo, perto da sua morte, mandar chamá-lo. João Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, de muitas posses, e ele, como eu disse, participou ativamente do evangelho, apesar de não ter sido um dos discípulos de Jesus Cristo. Ele participou ativamente da equipe evangelística de Paulo e também, muito possivelmente, era íntimo, amigo próximo de Pedro. E é baseado nesses sermões de Pedro que ele deve ter escrito o seu conteúdo. O Evangelho de Marcos, ele foca metade do seu conteúdo, dos 16 capítulos, na última semana da vida de Cristo. E ele tem algumas características. Em Marcos, Jesus praticamente ele não descansa. Você encontra muito o termo logo em seguida, logo adiante, logo depois. E talvez uma característica muito diferente do Evangelho de Marcos, por exemplo, em relação ao Evangelho de João, é que no Evangelho de Marcos, a Bíblia, se você pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia essa noite, esse texto que nós vamos ler no Evangelho de Marcos 4, de 35 a 41, ele está no que nós podemos chamar de um pacote de milagres de Jesus. Se você atentar ao texto bíblico, um pouco antes do capítulo, aliás, logo aqui no capítulo, no início do capítulo 4, nós encontramos Jesus, ele então, no finalzinho do capítulo 4, perdão, acalmando a tempestade, é a porção que iremos ler essa noite. Logo em seguida, depois de Jesus acalmar a tempestade, ele realiza um segundo milagre. Ele expulsa demônios, né, de um homem que estava endemoniado. Você conhece a história ali do Gadareno. Logo em seguida, Jesus é apresentado curando, então, uma mulher que tinha já há 12 anos um fluxo de sangue, um problema de saúde muito sério. E no final desse combo, desse pacote de milagres, Jesus é apresentado aqui ressuscitando uma pessoa. Então é interessante que nesse combo ele ressuscita a filha de Jairo para finalizar esse pacote de milagres.
Então, o primeiro milagre, Jesus acalma a tempestade, apresentando-se como todo-poderoso sobre as forças da natureza. Logo em seguida, Jesus é apresentado como expulsando demônios. Então, Marcos apresenta Cristo como todo-poderoso sobre as forças sobrenaturais, as forças do mal. Em terceiro lugar, Jesus é apresentado curando uma mulher. Então, Marcos apresenta Cristo como todo-poderoso acima das forças da enfermidade. Finalmente, quando ele ressuscita a filha de Jairo, Jesus é apresentado tendo poder sobre a própria morte, poder sobre as forças naturais, poder sobre as forças sobrenaturais, poder sobre a enfermidade e poder sobre a própria morte. É esse Jesus que Marcos nos apresenta. E eu gostaria então de ler com você agora, no capítulo 4, a partir do verso 35, está escrito assim na minha Bíblia. Leia na sua Bíblia também, abra na sua Bíblia. Marcos, capítulo 35, até o verso 40, capítulo 4, dos versos 35 a 41, eu leio assim na minha Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Mas eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Verso 40. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, verso 41, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É importante dizer que essa é a primeira vez que Jesus é apresentado estando numa situação de tempestade com os discípulos. Se você se lembrar bem, há um segundo momento, um segundo relato, em que, se você ler depois o relato de Marcos, capítulo 6, João, capítulo 6, Mateus, capítulo 14, ou Lucas, capítulo 8, você encontra Jesus em um outro momento com os discípulos numa tempestade. Mateus relata aquele segundo momento como tendo Pedro andando sobre as águas, mas aqui não é esse momento ainda. Nós estamos falando de uma primeira situação em que Jesus se encontra com os discípulos no mar. Jesus, durante o seu ministério, algumas coisas acontecem duas vezes, pelo menos. Por exemplo, lendo o Evangelho de João, você percebe que Jesus ele purifica o templo duas vezes, uma no começo e uma no final do seu ministério. Lendo os evangelhos, você descobre que Jesus, ele por duas vezes multiplica pães para alimentar a multidão. E também aqui, como eu disse, os evangelhos apresentam Jesus duas vezes como curando, como estando com os discípulos numa situação de tempestade. Mas eu vou tomar apenas uma água aqui, por causa do clima bem seco. Mas veja, esse texto, este relato, esta narrativa, ela tem alguns detalhes que nos chamam a atenção. Lendo o verso aqui, verso 35, naquele dia sendo já tarde, depois, se você der uma olhadinha em Mateus, capítulo 8, verso 18, você vai perceber que Jesus tinha trabalhado muito naquele dia.
Jesus tinha curado pessoas, atendido necessidades, ele havia trabalhado bastante. E agora já era tarde, e as pessoas não abandonavam a Jesus. E a forma como essa narrativa está escrita, está construída, nos aparece aqui que parece aqui que Jesus ele precisa despedir a multidão para que ele possa descansar. Acaba a reunião ali e as pessoas parecem que não querem ir embora. Então, Jesus precisa despedir a multidão através dos discípulos. E ele tem uma palavra para os discípulos, ele diz assim: passemos para a outra margem. Passemos para o outro lado. Para você ter ideia, aqui, Jesus e os discípulos, eles estão junto ao Mar da Galileia, também chamado Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. É um local de água doce, não é um mar de verdade, é um local de água doce. E esse local ele é muito peculiar por algumas coisas que acontecem ali naquela região. É muito comum ali na região do Mar da Galileia ou do Lago de Tiberíades, que é cercado por montanhas por todos os lados, e o Mar da Galileia, esse lago, fica aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Então é muito comum, até hoje, você ter o encontro do vento quente debaixo das montanhas com o vento gelado de cima das montanhas a mais de 400 metros. E o encontro desse vento quente com esse vento gelado forma grandes temporais de vento. Até hoje, naquela região, pescadores eles ficam em silêncio bastante tempo para que, ao menor sinal de vento, eles ouvindo ali com seus ouvidos bem acurados, um sussurro diferente do vento, eles sabem que será formado, então, um temporal de vento. E é nesse contexto que, após dizer, passemos para o outro lado, que Jesus, então, ele entra num barco com seus discípulos. É interessante que o Evangelho de Marcos nos traz um detalhe. Quando Jesus entra no barco para ser seguido, para descansar, para passar por outro lado, as pessoas não vão embora. As outras pessoas ocuparam outros barcos e seguiam. Isso está relatado aqui. E outros barcos o seguiam. Ocorre que, como eu disse para vocês, no contexto geográfico agora há pouco, o local tem muitos ventos, e não ventos comuns, ventos fortes, temporais de vento. E você precisa se lembrar que os discípulos de Jesus, boa parte deles, pelo menos Pedro, André, Tiago e João, duas duplas de irmãos que eram sócios numa companhia de pesca, pelo menos esses 4 eram pescadores experientes. Mas a narrativa, o relato nos diz que quando o temporal de vento começa, eles começam a ficar com medo. Eles temem pela própria vida, queridos. Então, esse não foi um temporal de vento qualquer. Esse foi um temporal de vento muito forte. O texto nos diz aqui que no verso 37 é dito que o barco já estava começando a encher de água. E os discípulos, então, temem pela própria vida. E, de repente, o barco, sendo açoitado pelas forças dos ventos, eles se lembram, espera aí, Jesus está no barco. E quando eles olham para trás, quem eles encontram? E esse detalhe você não encontra nos evangelhos, nos outros evangelhos. Só em Marcos. Essa narrativa nos traz 2 detalhes interessantes. Primeiro, Jesus está na popa, na parte do fundo do barco, na parte traseira. E segundo ponto, o Senhor Jesus está dormindo sobre um travesseiro. E essa narrativa ela continua e ela é construída baseada num tripé. 3 perguntas sustentam essa narrativa. A primeira pergunta, ela é uma pergunta que ocorre dos discípulos para a pessoa de Jesus.
Nos outros evangelhos, no relato dessa primeira vez de Cristo no mar, com os discípulos em tempestade, eles são apresentados como gritando: Mestre, acorde, nós vamos morrer. Mas no evangelho de Marcos, Marcos apresenta esse fato como os discípulos fazendo uma pergunta: Mestre, o senhor não se importa que nós vamos morrer? O senhor não se incomoda com a nossa situação? A gente vai morrer aqui, o senhor não está preocupado? Primeira pergunta que sustenta esse relato, essa narrativa. O verso 39, eu estou olhando para você, olhando para a minha Bíblia aqui, ele diz que Jesus acorda e Jesus repreende o vento e diz ao mar, numa tradução mais literal, cale a boca. E simplesmente, queridos, de repente, o mar fica em silêncio. Então agora ocorre a segunda pergunta que sustenta esse relato, essa narrativa. A primeira é dos discípulos para Jesus. Mestre, não se importa que nós vamos morrer? A segunda pergunta composta que ocorre aqui agora é de Jesus para os discípulos, dizendo assim: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? O tradutor João Ferreira de Almeida foi bem amigo dos discípulos e amenizou aqui. Uma tradução mais literal é Jesus dizendo assim: por que vocês são medrosos? Por que vocês estão com medo? Essa é a segunda pergunta de Cristo agora para os discípulos. E depois disso acontecer, depois dos discípulos perceberem que o mar estava calmo, ocorre a terceira pergunta que sustenta esse relato. E essa pergunta, ela não é de Jesus para os discípulos, não é dos discípulos para Jesus, mas sim, ela é uma pergunta retórica dos discípulos para eles mesmos. E a pergunta é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Algumas lições podem ser tiradas dessa narrativa para mim e para a sua vida. A primeira lição que eu gostaria que você, e Deus gostaria que você e eu, que nós aprendêssemos. Às vezes nós nos encontramos em situações difíceis na vida. E diante da luta, diante da dificuldade, diante do desemprego, do coronavírus, do problema familiar, diante da oração não respondida ou que nós achamos que não foi respondida, diante dos dilemas, das labutas que você enfrenta todo santo dia, a nossa tendência é olhar para o céu e dizer: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou aqui? O Senhor não se importa comigo, com o que está acontecendo? Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles haviam estado com Jesus em meio a tantos milagres. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, capítulo 2, capítulo 3 de Marcos, você vai ver que eles passaram momentos com Jesus em que ele expulsa demônios, em que ele cura pessoas. Mas eu e você, como esses discípulos, muitas vezes, em meio à dificuldade, nós nos desesperamos e não confiamos em Deus. Nós fazemos exatamente como esses homens fizeram. Mas o relato é interessante porque no meio daquele vento que arrebentava o barco, que atacava com fúria o barco, que quase partia o barco no meio, Marcos nos traz um detalhe. O detalhe é que Jesus estava na polpa do barco, lá no fundo, dormindo sobre um travesseiro. E você pode dizer assim: pastor, mas o que isso tem a ver? O fato de Jesus estar dormindo na polpa, no fundo,
sobre um travesseiro. O que isso tem de importante? Bom, alguns detalhes importantes. Era comum nos dias de Cristo haver no fundo do barco, na polpa, um pequeno travesseiro, uma pequena almofada feita de couro ou outro material. E esse travesseiro servia para duas coisas. Durante o dia, durante o trabalho, durante o momento em que o capitão, o responsável pela embarcação, estava guiando o leme da embarcação, para que ele pudesse se assentar e se cansar menos. E durante a noite, quando ele estivesse muito cansado, depois de muitas atividades, ele pudesse se deitar e descansar um pouco. O texto nos diz, o relato nos apresenta, que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Ele estava no lugar em que o capitão do barco ficava. E isso nos traz uma grande lição. Em meio às maiores lutas do ser humano, você pode olhar para o céu e se perguntar: Senhor, onde o Senhor está? Bom, eu respondo para você, Marcos responde para você, Deus está exatamente onde ele deveria. Jesus estar no fundo do barco, na polpa, usando o travesseiro, nos traz a nítida ideia que Jesus era quem conduzia aquela embarcação. E isso nos ensina uma grande lição. Em meio às maiores lutas, você pode se perguntar onde está Deus, mas você já sabe a resposta. Deus está assentado no local que é devido ao capitão. Deus está guiando a embarcação. O relato nos diz que Jesus levanta, ele repreende o vento, ele acalma a tempestade. E isso causa um grande impacto na vida dos discípulos, a ponto deles perguntarem: quem é ele? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Quem é esse homem? Mas eu queria olhar um outro relato com você. Esse relato nos ensina grandes lições. A primeira é que nós não devemos questionar a Deus em momentos de dificuldade, demonstrando incredulidade. Jesus virou para os discípulos e disse: por que vocês são medrosos? E veja, preste atenção, irmãos. Marcos diz que outros barcos o seguiam. Muitos barcos estavam naquele momento enfrentando aquele temporal de vento. Se havia um barco em que não deveria haver temor, era o barco onde estava Jesus. Mas exatamente estando ao lado do Senhor, do mar, dos céus, da terra, os discípulos o questionam e perguntam se ele não se importa. Ora, se Jesus não se importasse com eles, ele não estaria naquele barco. Grandes lições nós aprendemos aqui. Mas há um outro relato, que está em João, capítulo 16, capítulo 6, perdão. Eu falei para você que por duas vezes Cristo ele está numa situação de tempestade. Na primeira, ele entra com os discípulos e diz: vamos para o outro lado. O vento começa. Jesus está dormindo. Ele acorda, acalma a tempestade e depois ele vai conversar com os discípulos, dizendo que eles não precisam ter medo, porque ele está lá. Agora, vamos analisar o segundo relato, do segundo momento em que Jesus é visto numa situação de tempestade com os discípulos. João, capítulo 6, versos 18 a 21, diz assim. João 6, 16 a 21 diz assim:
Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não tinha vindo com eles. Primeiro relato, Jesus dá a ordem, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Segundo relato, sem a presença de Jesus, por conta própria, eles tomam um barco e dizem, vamos para o outro lado. Era escuro no primeiro relato, era tarde, e já estava escuro no segundo relato, também já era tarde. E o verso 18 diz, e o mar começou a se empolar, agitado pelo vento forte que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estágios, ou seja, depois de 5 ou 6 quilômetros, os discípulos são encontrados mais uma vez numa situação, num barco, à noite, em que começa uma tempestade de vento. Veja, não era chuva. No primeiro relato, Jesus está no barco e a tempestade de vento se forma. No segundo relato, a tempestade se forma, só que tem um detalhe. Jesus não está no barco. Imaginem o medo dos discípulos. Se na primeira vez com Cristo no barco, eles temeram pela própria vida. Imagina agora. Eu imagino Pedro pensando, ah, não, Senhor, de novo não. Outra tempestade de vento. Mas o Senhor não está aqui agora. Depois de 5 ou 6 quilômetros, eles olham e veem Jesus andando sobre a tempestade. E agora o temor se apodera deles, diz o verso 19. E Jesus vai se aproximando e eles têm muito medo. Verso 20. A primeira coisa que Jesus faz, fala com os discípulos e diz assim, sou eu, não tenham medo. Então, Jesus entra no barco, eles o recebem, e logo o barco chega ao seu destino. Esse logo aqui dá claramente a entender que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou e o barco chegou do outro lado. Primeiro relato é de noite, Jesus está no barco, a tempestade começa. Jesus é acordado depois dos discípulos estarem com medo. Ele se levanta, acalma a tempestade e depois ele vai falar com os discípulos dizendo assim, por que vocês são medrosos? Vocês não precisam ter medo. No segundo relato, é de noite, os discípulos estão no barco, Jesus não está com eles, começa a tempestade de vento, porém Jesus chega e a primeira coisa que Jesus faz é acalmar os discípulos, dizendo, sou eu, não tenham medo. Logo depois ele entra no barco, ele acalma a tempestade e eles chegam do outro lado. Eu queria encerrar dizendo para você duas coisas importantes. Haverá momentos na sua vida, talvez seja hoje, agora, que você estará passando por dificuldades com doença, com pandemia, com Covid, com desemprego, com problemas no casamento, com os filhos nas drogas, problemas psicológicos, depressão. Você vai olhar para o céu, vai clamar a Deus, Senhor, o Senhor não se importa comigo? Senhor, me ajuda. E eu queria dizer para você que haverá momentos em que você vai fazer isso. Jesus vai se levantar no céu e ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Ele vai devolver o emprego, ele vai curar a doença, ele vai restabelecer a saúde, ele vai devolver o emocional equilibrado, ele vai resolver o problema para você. Assim como ele levantou, acordou no primeiro relato e acalmou a tempestade na vida dos discípulos. Mas haverá momentos em que você passará por lutas, doenças, Covid, depressão, problemas familiares, filhos nas drogas, desemprego, em que Deus não vai se levantar para acalmar a tempestade. Por algum motivo que só Ele entende,
Ele vai permitir que você enfrente a tempestade. Mas a primeira coisa que ele vai fazer, como ele fez no segundo relato, é acalmar o seu coração. No primeiro relato, Jesus ele acalma a tempestade na vida dos discípulos. No segundo relato, ele acalma o coração dos discípulos para que eles enfrentem a tempestade. Sou eu, não temais. Haverá momentos em que Deus não vai acalmar a tempestade, mas ele vai acalmar e confortar o seu coração, para que você, com o poder dele, com a presença dele, você passe pela tempestade. Eu não sei o que você tem vivido nos últimos meses. Eu fiquei 9 meses trabalhando em casa por conta da pandemia. Não aguentava mais, tinha momentos que achava que ia enlouquecer. Mas você diz assim, pastor, mas você estava em casa, trabalhando em casa, sim, mas tinha o convívio da família, dos filhos, da esposa. Mas o ser humano precisa de outras coisas. Trabalho é importante, o relacionamento social, os exercícios. Eu passei por uma prova nessa pandemia. Eu não sei o que você está passando, mas eu queria garantir para você. Ou Deus, de duas uma, ou ele vai se levantar no seu clamor e resolver todos os problemas para você na sua vida. Ou ele vai se levantar no seu clamor e ele vai dizer, filho, essa tempestade tem que continuar. É importante para você. Tiago diz, o livro de Tiago, a carta de Tiago, diz que as provações elas moldam o nosso caráter. Filho, eu não vou acalmar essa tempestade, mas eu vou acalmar você. Eu estou aqui, segura na minha mão. Vamos juntos? Seja qual for a sua situação, seja qual for a resposta que Cristo der no seu clamor, acalmando você ou a tempestade, acalmando o seu coração ou os problemas da tempestade, eu queria dizer para você que, de qualquer modo, o barco ainda é o local mais seguro. No primeiro relato, a palavra de Jesus foi, vamos passar para o outro lado. Só dele ter falado isso já era o suficiente para os discípulos confiarem na palavra dele, no temporal, e pensarem assim, não, está ventando, mas ele disse que o barco vai chegar lá, eu vou confiar. No segundo relato, a tempestade só acalma depois dele acalmar o coração dos discípulos e depois dele entrar no barco. O mundo é a tempestade. A igreja de Deus, o convívio com a igreja, mesmo que virtual, os caminhos de Deus são o barco. Talvez você possa até pensar, pode até parecer que quem está fora do barco está mais seguro e é mais feliz. Eu queria dizer para você que isso é um engano. Você só vai chegar no final dessa jornada se você permanecer com os olhos fixos em Jesus. Em Mateus 14, neste segundo relato, é dito que Pedro sai do barco. Enquanto ele está com o olhar em Cristo, ele fica em pé. Quando ele perde a vista de Cristo, ele afunda. E quando ele clama a Cristo e Cristo tira do mar, o que Cristo faz? Leva Pedro para dentro do barco. O barco é um local seguro. Jesus está dentro do barco. Às vezes parece que está dormindo, sim, mas ele está no lugar do capitão. Às vezes parece que não está nem aí, mas na hora certa ele aparece. Em meio a todas as lutas que você enfrenta, eu queria lembrar você de um texto de Abacuque 2, capítulo 2, verso 20. Um texto que nós normalmente usamos para pedir silêncio e reverência na igreja, mas que tem um contexto totalmente diferente. O texto de Abacuque 2:20 diz, o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Onde está Deus na pandemia? O Senhor está no seu santo templo.
Onde está Deus quando eu estou sofrendo? O Senhor está no seu santo templo. O templo de Deus é o centro de controle do universo, é o quartel-general da onipotência, é de onde ele acompanha tudo, ele acompanha todos e atende a todas as necessidades no tempo certo e permite as provações na vida de quem precisa passar por elas, para que o seu caráter seja mais moldado à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Onde está Deus agora? O Senhor está no seu santo templo. Que Deus abençoe você. E que você entenda que Deus não deixou de ser Deus. Que você entenda que Deus ainda é Deus. Se eu tenho um emprego ou se eu não tenho, Ele ainda é Deus. Se eu tenho saúde ou não tenho, Ele ainda é Deus. Se eu tenho muito dinheiro ou se falta dinheiro, Ele é Deus. Se eu estou bem, com saúde, ou se eu estou com Covid, ou estou fragilizado porque perdi alguém da família, Deus continua sendo Deus. Parafraseando o livro de Jó, onde você estava quando ele firmou as estrelas no céu? Onde você estava quando ele criou os céus e a terra? Onde eu e você estávamos quando ele fez tudo com perfeição? Quando ele abriu o mar? Quando caiu fogo do céu? Quando a nuvem protegia de dia e o vento esquentava e a fogueira esquentava à noite no deserto? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Mas Ele quer estar com você. Creia nisso. E não permita que vozes que querem tirar você do barco convençam você que lá fora é um lugar seguro. Não. Passemos para o outro lado, Jesus disse. E logo o barco chegou ao seu destino. Creia na palavra de Deus. Creia na promessa de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado porque confiamos na Tua promessa, obrigado porque o Senhor a cada dia está ao nosso lado. Abençoa esta semana e cada um que está ouvindo a Tua palavra e nos faça permanecer firmes e fortes dentro do barco. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Agradeço ao pastor Júlio pela belíssima mensagem que nos trouxe nessa noite. Muito obrigado, pastor. E eu acredito que essa mensagem veio num momento muito importante, né? O mundo enfrentando uma crise tão grande. Nós passando por muitos momentos difíceis, às vezes dentro da igreja. E eu realmente acho que essa mensagem... Acho não, tenho certeza que essa mensagem foi enviada por Deus. E quem esteve presente nessa noite recebeu esse alento vindo dos céus. Muito obrigado. Que Deus seja honrado e continue te usando na obra dele, em todo o seu ministério, que os propósitos dele sejam cumpridos na sua vida dia após dia. Graças a Amém, Deus. Lucas. O privilégio e o prazer é meu. Amém. Muito bom. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço também você que esteve presente no nosso culto, você que esteve nessa quarta-feira nos acompanhando pela internet, que deixou aqui o seu pedido de oração. E eu convido a você que esteja conosco conectado nos sábados de manhã, tanto online quanto presencialmente. Se você puder estar presencialmente, faça planos, esteja aqui no sábado de manhã, aos domingos online e presencial também, e às quarta-feiras, por enquanto, apenas presencial. Lembre-se sempre dos nossos cultos regulares, podendo, como eu disse, esteja presente na igreja. É muito bom podermos compartilhar momentos com os irmãos e essa proximidade é muito importante, mas, se não possível, pelo menos online, esteja presente e participe conosco
em cada culto que temos, para que possamos juntos honrar e glorificar o nome do Deus, o nome do nosso Deus. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença, que Deus seja honrado por você estar aqui conectado conosco e que desejo a todos que tenham uma boa noite e um ótimo restinho de semana, enquanto nós estamos aguardando a chegada tão preciosa do sábado, para que possamos passar mais um dia especial na presença do nosso Deus. Muito obrigado pela tua companhia e que o Senhor te abençoe, te guarde e esteja contigo em todos os dias da tua vida. Amém.